Título da mensagem de hoje, e é uma manifestação que quero crer que a maioria já a fez. Eu particularmente sou recorrente. Não vou dar conta. Eu não vou dar conta. Quem nunca aqui, diante de um desafio, diante de uma circunstância, diante de um cenário adverso, não manifestou, não expressou, não verbalizou essa frase: eu não vou dar conta? É algo da nossa humanidade, é algo daquilo que muitas vezes nós manifestamos diante dos nossos desafios. Às vezes nós olhamos esses desafios que são recorrentes. Quem não é desafiado? Quem não encara desafios diariamente? Os casados, sustentar e fortalecer e manter um relacionamento é um grande desafio. Aí chegam os filhos, outro desafio dentro de um desafio. E aí, não fosse isso o suficiente, tem toda a complexidade da vida, manutenção, provisão, e os desafios vão sendo acrescentados. E há um momento da nossa fragilidade humana que parece que somos exigidos, esgotamos a nossa capacidade, ou nos vemos no limiar, na divisa das nossas capacidades, e aí declaramos: eu não vou dar conta. Mas olha, deixa eu trazer um momento de refrigério para você. Você não é o primeiro e não será o último que há de vivenciar e talvez declarar essa frase. Isso faz parte da nossa constituição humana. E sabe por que isso acontece? Porque diante dos desafios que são a realidade da vida, diante das grandes questões, das grandes barreiras, ou dos grandes projetos, quando eles aparecem, e alguns são cronológicos, eles são já previsíveis. Ora, o jovem, a jovem solteira, que começa um relacionamento de namoro, a consequência disso é desembocar num casamento, e uma nova realidade, e um novo desafio aparece aí. Um jovem acadêmico, daqui a pouco está acabando a faculdade, um grande desafio surge: mercado de trabalho. E assim é a dinâmica da vida. Mas nós também, diante daquele que nos criou, diante do nosso Deus que nos conhece intimamente, também somos desafiados, também temos chamados pessoais. E diante ou de um cenário, de uma realidade, ou de outra, quando eles aparecem, sabe o primeiro lugar que nós olhamos? Sabe para onde nós olhamos quando surge uma adversidade, um problema, um desafio ou um chamado? Olhamos para dentro de nós mesmos. Por quê? É instintivo. Uma demanda, uma necessidade. Você olha para dentro de si, como solucionar, como dar conta, como resolver, como eliminar esse problema. A questão é que em alguns momentos, na vida de alguns, de forma mais recorrente ou menos recorrente, mas todos em algum momento, diante dessa situação, dessa realidade, olhamos para dentro de nós mesmos, não encontramos competências, não encontramos capacitação, não encontramos soluções, e aí só nos resta a declaração: diante dessa realidade, eu não vou dar conta. E eu quero ler com vocês, que fundamenta a ministração dessa noite, a história de um homem muito conhecido, que foi tremendamente desafiado. A vida desse homem é um desafio. A vida desse homem é uma constante vivência de desafios. E houve um momento que, diante de um grande desafio, de um grande chamado, ele manifesta:
não de forma expressa, não nessa forma, mas pelo seu comportamento e pelas suas palavras, nós podemos traduzir: eu não vou dar conta. Vamos falar de Moisés, Êxodo capítulo 3, versículos 7 a 15. Disse o Senhor: de fato tenho visto. Espera aí, como é que nós começamos essa narrativa? Quem falou? Quem disse? O pastor? O líder? Seu pai? Sua mãe? Disse o Senhor. Então a coisa que já começa na identidade de quem está lançando um desafio. Começa no reconhecimento de quem estará diante de Moisés. Eu estou quase que dando spoiler aqui, né? Estou quase ultrapassando o próprio texto. Diante de Moisés ele já se identifica: disse o Senhor. Não é disse o mestre, o pastor, um missionário, não. Disse o Senhor: tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso decidi livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Uma identificação e uma narrativa. Tem um problema: o meu povo está sofrendo. Deus está falando com Moisés: o meu povo está sofrendo, eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Tá bom, Senhor, interessante, eu conheço essa história. Aliás, Senhor, há 40 anos atrás, eu estava lá, eu morava lá. Aliás, Senhor, se o Senhor não sabe, eu era príncipe no Egito. Então tudo que o Senhor está dizendo não é novidade para mim. Eu sei que o povo de Israel é oprimido. Aliás, Senhor, talvez o Senhor não saiba, mas por causa da opressão do povo do Egito, eu me tornei um assassino. O que o Senhor está querendo dizer? O que o Senhor está querendo falar comigo? Vá, pois agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Uau! Que desafio! Que chamado! Moisés, porém, respondeu a Deus: não vou dar conta, Senhor. Eu não dou conta. Ele não falou isso, mas vamos interpretar, né? Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que eu sou quem o envia. Quando você tirar o meu povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. Versículo 13, Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Senhor, eles vão querer uma prova de autoridade. O senhor não está entendendo o tamanho do desafio? O senhor não está entendendo quem eu sou diante desse desafio? Eles vão me questionar. Todas as vezes que você se levantar para obedecer o chamado de Deus, esteja preparado para não reconhecerem a autoridade daquele que te chamou. E porque não reconhece a autoridade daquele que te chamou, também não vão reconhecer você. Quando eu chegar diante dos israelitas, vou dizer: qual o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E isto você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Tem uma consideração nesse texto
que se nós descartarmos, e todas as vezes que nós descartamos diante de um chamado diante do Senhor, a única coisa que me resta, volta lá, eu vou dizer: eu não dou conta. Todas as vezes diante de um chamado, volta a tela principal do título, voltou. Todas as vezes que eu descartar essa palavra determinante, versículo 12, Deus afirmou: eu estarei com você. Sabe, igreja, o Senhor tem nos desafiado. O Senhor tem um chamado para cada um de nós. Agora, muitos aqui estão focados e determinados em questões, em determinados aspectos da sua vida. Os universitários se esforçando para cumprir uma jornada acadêmica. Os empresários tentando sobreviver diante de um cenário complexo de ser um empreendedor no nosso país. E aí você pode incluir nessa conjuntura de dificuldades, família, relacionamentos, outros tantos cenários complexos e difíceis. Mas nós já aprendemos juntos aqui que não há no nosso entendimento espiritual uma divisão no homem. Esse conceito da vida secular e da vida espiritual é da cultura grega, que tinham ambientes do sacro e ambientes do profano. A vida secular não tinha comunicação com a vida espiritual, e nós entendemos que Deus nos vê de uma só forma. Diante do Senhor somos uma unidade, somos únicos, completos. Então não dá para dividir. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque sim, a despeito, mesmo que você esteja vivendo outros desafios, você esteja enfrentando outros cenários difíceis, outras circunstâncias difíceis, sobre as quais você tem declarado: eu não vou dar conta, eu quero dizer para você que Deus tem um chamado para você. Deus tem um chamado para cada um de nós. Deus tem um propósito para cada um de nós. O que é importante é que você saiba, se aproprie e interiorize, creia como uma verdade absoluta, que assim como Deus falou com Moisés, trazendo para ele um grande desafio, ele traz uma declaração, uma certeza, uma segurança, uma validação: eu, o Senhor, estarei com você. Isso é determinante na sua vida. Isso é determinante. Se você não acreditar que Deus estará com você, que Deus está com você, comprometido com você, que aquele que te chamou, não te chamou para o seu fracasso. Ora, é incoerente, não tem lógica nenhuma imaginar que Deus tenha chamado Moisés e que tenha chamado qualquer outro que você vê na palavra de Deus inserido, e que tenha chamado você, e sim, tem chamado você. Faz isso para te levar para um lugar de frustração, para te levar para um lugar onde você se sentirá sozinho, abandonado. Mas isso acontece. Isso é uma realidade. Eu sei o quanto, muitas vezes, diante de cenários adversos, a vontade é dizer e declarar: eu não vou dar conta, não quero mais, não vou fazer, não vou conseguir. Nós vamos caminhar juntos em 4 porquês você deve acreditar que a vitória, que o Senhor vai te trazer a vitória,
Em 4 porquês, o Senhor está te impulsionando para alcançar aquilo que Ele tem te chamado para realizar. Primeiro, porque o que Ele está te pedindo é diferente do que você acha que Ele espera de você. Às vezes nós dizemos: olha, eu não vou dar conta, porque a minha interpretação é diferente. Eu digo: não dou conta, Senhor. Do que, filho? Disso que o Senhor está propondo para mim. Olha o que eu estou fazendo, Senhor, não está dando resultado. Cara, mas não te pedi para fazer desse jeito. Eu não te chamei para fazer dessa forma. Eu não te chamei para você acrescentar uma demanda ou um ambiente de desempenho. Você está fazendo do jeito errado. Então, para que você creia que dá conta sim, para que você acredite que aquilo que Deus te chama para fazer, Ele te capacita e te empodera para fazer, começa a ajustar a sintonia do ouvir Deus falando com você. Poucos aqui vão se lembrar, mas eu sou da época do rádio, e do rádio a pilha ainda. E você queria muitas vezes ouvir uma rádio de ondas longas. O ajuste era muito sensível. A Transmundial era gerado em outro país. E você tinha que procurar lá no que nós chamamos de dial, né? Que é onde você encontra as frequências. Às vezes um toquezinho já fazia com que aquela comunicação ficasse comprometida, ficava chiando. Aí você dava só um soprinho ali, e aí começava a ficar audível. Deus não quer confundir você. Deus não quer trazer confusão. Mas às vezes nós estamos com tantos ruídos mentais e emocionais que estão confundindo, e nós não estamos entendendo o que Deus nos chama para fazer e como Ele nos chama para fazer. E a consequência disso é um ambiente de frustração. Por quê? Ou eu desconsiderei, descartei aquilo que efetivamente Deus me chamou para fazer, ou eu acrescentei demandas pelas quais Deus não me chamou para fazer. Ora, Deus foi muito claro com Moisés. Quando Moisés é atraído pela sarça que queimava, mas não se consumia, Deus, presente na sarça, que foi utilizada para atrair a atenção de Moisés, fala no versículo 4: então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. E ele se apresenta como, versículo 6, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Entenda o seguinte: quem estava chamando Moisés conhecia Moisés. Da sarça sai a identificação: eu te conheço, Moisés, eu sei quem você é. Então, quando você entender que quando Deus nos chama, Ele nos chama dentro daquilo que Ele nos conhece. Sim, Ele te conhece como ninguém te conhece. Tenha garantia e certeza de que não precisa apresentar, como Moisés fez, limitações. Desnecessário querer levar conhecimento ao Deus que tudo sabe. Mas muitas vezes, diante de um Deus que se revela, de um Deus que nos conhece na intimidade, ainda assim nós duvidamos de que o chamado tem a ver conosco. Nós duvidamos que temos capacidade para cumprir aquele chamado. Sim, você não tem capacidade. O homem que se descarta e se desconecta de Deus, que é aquele que se compromete a ajudá-lo, é como esse cabo de aço. Ele empenhou toda a sua potência, sua capacidade, suas habilidades. Ele não considerou Deus na execução de um chamado, de uma demanda. Só que a capacidade do homem, a força do homem, a intencionalidade do homem é frágil.
e ela vai se arrebentando ao longo do caminho. A cada momento é um fio que arrebenta da nossa capacidade, da nossa determinação, da nossa vontade. E em alguns momentos, porque ainda estamos firmados no que somos e que temos, capacidades, potência, olhamos e só vemos um fiapo. É o último fio que segura. Tem gente que está assim emocionalmente, está a um fio de um colapso emocional. Tem relacionamentos que estão desse jeito, estão a um fio de uma ruptura, de uma quebra. Por quê? Deus preparou isso? Deus chamou para viver essa realidade? Não. Porque não estamos entendendo qual é o nosso papel no chamado de Deus para todos nós, nos diversos cenários. Você, marido, sabe o seu papel diante do chamado de Deus para o seu casamento? Você, mulher, sabe o seu papel? Sabe para que Deus te chamou para esse casamento? Sim. Para qualquer cenário que você olhar, Deus te chamou. Estou cumprindo uma jornada universitária para uma carreira. Serei, como nós temos 2 universitários aqui, serei médico. Sim, mas Deus tem um chamado dentro dessa carreira. Deus tem um chamado para cada um dentro de um cenário. Mas quando eu me desconecto de Deus, quando eu não ouço mais a voz de Deus, cada fio da minha capacidade, cada fio da minha determinação, cada fio da minha intencionalidade, cada fio das minhas possibilidades vão se arrebentando ao longo do caminho. E tomara que você esteja hoje aqui, mesmo que por um fiapo de uma ruptura, para que Deus reconecte a sua vida, para que você alcance e entenda um projeto de vitória que Ele tem para a sua vida. Muitas vezes nós acrescentamos, né? E colocamos cobranças de desempenho. Não, Senhor, lá vai ser difícil. Não, Senhor, lá vão questionar a autoridade. Não, Senhor, eu conheço aquele lugar, lá tem uma liturgia, aquele palácio lá é um lugar complexo. Não, Senhor, eu já vivi lá. Não, Senhor, lá não é assim, vai chegando. A propósito, Senhor, eu não sei nem falar direito. E nós vamos colocando limitações para nós mesmos. Olha, entenda uma coisa. Para a sua vida, seja em que cenário for, você é empresário? Você é um colaborador CLT? Você é funcionário público, em qualquer área que for? Para a sua vida, para o seu casamento, para o seu relacionamento, se você estabelecer uma tampa para o seu sucesso, se você estabelecer um limite, que você determina, olha, eu vou até aqui, de manhã eu citei um exemplo, é fácil de entender. Eu não sei se tem algum militar aqui, tem algum militar de carreira aqui? Acho que não, né? De manhã nós tínhamos. Imagina alguém que ingressou na carreira militar, e hoje é soldado, posicionado, está ali focado, é um bom policial, cumpre as suas jornadas, responsável, e você vai conversar com ele, e ele fala, olha, o meu objetivo é encerrar a minha jornada no cenário militar, na carreira militar, eu quero ser sargento. O que esse homem vai ser? O que essa mulher vai ser? Sargento. Por quê? Porque foi o limite que ela estabeleceu. Então, qual é o limite que você estabeleceu para a sua vida? Qual é o limite que você tem declarado sobre si, de uma impossibilidade, de uma incapacidade, e tem apresentado diante de um chamado muito maior? Porque Deus chamou Moisés para libertar 4 milhões de pessoas. E Moisés estava preocupado com o quê? Com a autoridade. Estava preocupado com oratória. Senhor, eu não sei falar direito. A minha língua é
e fica apresentando para o Senhor, coisa que a gente faz também. O nosso entendimento é limitado, nós estabelecemos limites. Deus quer fazer com cada um de nós grandes coisas no reino. Ah, você é um empresário? Será que Deus não quer fazer de você um grande empresário? Expandir você de uma forma exponencial, grandiosa, para você se tornar um grande empresário, para evangelizar outros empresários? Será que Deus não quer levar você a cenários sociais maiores, para ali você se tornar sal da terra e luz do mundo? Mas se você olhar para você, eu sou tão frágil, eu sou tão incapacitado, eu sou tão pequeno. Sabe a história de Moisés é a seguinte: Moisés foi criado no palácio do Egito, 40 anos ele ficou no palácio, 40 anos ele viveu a vida palaciana, ele assimilou a cultura do palácio, ele foi instruído com a melhor cultura, com a cultura mais relevante daquela época, era a maior potência que existia, e ele estava inserido no topo do poder daquele povo. E dali, por ter matado um egípcio, ele se torna, sabe o quê? Um pastor de ovelhas. E nem dele eram as ovelhas, era do seu sogro Jetro. E fica 40 anos pastoreando ovelhas. Olha que mudança de cenário. E quando Deus o chama, ele está ali como pastor de ovelhas. Ele não era príncipe do Egito mais. Ele não voltaria a ser príncipe do Egito. Deus não estava o chamando para retornar à vida palaciana do Egito. Deus estava comissionando ele, um pastor de ovelhas, um homem que se acomodou, um homem que fez uma transição da relevância do Egito para a vida tranquila, inexpressiva, escondida, sem relevância, de um pastoreio no deserto. Mas Deus olha para aquele homem e o chama pelo nome: Moisés, Moisés. Deus te conhece, Deus sabe quem é você, e Deus tem um chamado para você. Tire os olhos do que você pode fazer em sua própria força, do que você acha ser o limite. Você pode. Sabe por que você pode? Porque Deus já fez. Enquanto Moisés estava ali, de resenha com Deus, eu não sei falar direito, porque não sei o que, por conta disso, Deus já estava lá no futuro, vendo 4 milhões de pessoas, saindo com a riqueza do Egito, saindo com a riqueza do Egito, rumo à terra prometida. Não foi isso que Deus prometeu? Não foi para isso que Deus chamou Moisés? Deus falou: eu ouvi o clamor, eu estarei com você, e você vai conduzir esse povo. É simples. É grandioso? É complexo? Mas quem está chamando? Confie naquele que te chama. Por que devo acreditar que eu vou dar conta? Porque a confiança nele, em quem te chamou, cala os questionamentos. Quais são as suas crenças incapacitantes sobre você mesmo? A palavra de Deus diz: segundo o homem pensa sobre si mesmo, assim ele é. Provérbios 24:10 diz: se no tempo da adversidade você se abater, se te mostrares abatido no dia da adversidade, a tua força será pequena. Crenças incapacitantes. Moisés tinha muitas crenças incapacitantes, e é a realidade minha e sua. Quando eu falo e declaro aqui: olha, Deus pode fazer na sua vida, assim como Ele fez na minha, assim como Ele tem feito na vida da minha esposa, mas eu quero me usar como exemplo para você. Um dia eu estava sentado numa dessas cadeiras, um dia, num contexto de um chamado,
Eu não era nada. Eu tinha um bom emprego, como muitos aqui também têm. Eu não tinha nada. Uma improbabilidade, uma impossibilidade. Aliás, eu não tinha e não queria. Eu não queria compromisso. Eu não queria ouvir esse chamado. Mas hoje eu estou aqui diante de vocês, porque eu ouvi Deus falando comigo. Deus falou o meu nome, e Deus me chamou. Então você precisa, se você não acredita na palavra de Deus, na revelação da palavra através do exemplo de Moisés, porque nem eu e nem você estávamos lá, pode acreditar, é assim que Deus faz. Então, só esteja sensível, ajusta, refina o seu ouvido e cessa, interrompa essas vozes incapacitantes, essas limitações que estabelecemos. No versículo 11, Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? E de repente Deus está falando assim: olha, eu vou te levantar numa carreira política, e você estará no Congresso Nacional, e ali você estará representando o meu nome. Senhor, eu nem gosto de política. Senhor, eu não sei falar. Quem está te chamando, cristão? Quem é que está falando contigo? Agora, se eu e você formos ouvir o nosso coração, as nossas vozes, realmente o que vai sobrar é: olha, eu não dou conta. Não, quem sou eu? A questão aqui, apesar de quem Moisés era, sim, Moisés não tinha capacitação, sim, Moisés não tinha competências, sim, Moisés não trazia em si nada que apontasse para uma possibilidade humana de cumprir essa tarefa. Sim, era um pastor de ovelhas, um assassino, fugitivo da justiça. Mas isso não era importante. Sabe o que era importante? Não é quem era Moisés. A importância está em quem Deus é. Quanto você conhece de Deus, quanto você conhece de intimidade para dizer: eu sei quem é esse Deus. Eu sei que esse Deus pode, num dia onde está chovendo em todas as cidades ao redor, cessar ou impedir que a chuva venha, porque as igrejas evangélicas de Penápolis estão reunidas para celebrar o nome de Jesus. Eu creio, eu conheço esse Deus, porque Ele restaurou meu casamento. Eu conheço esse Deus porque Ele trouxe cura para uma enfermidade terrível na minha família ou na minha própria vida. Eu conheço. Quando nós conhecemos de experimentação, provai e vede, diz a palavra, provai e vede que o Senhor é bom. Tem gente aqui que ainda conhece Deus pela experiência dos outros, conhece Deus por ouvir falar, como Jó. Jó era um homem religioso, era um homem íntegro, Jó era um homem bom, chamou a atenção de Deus. Ele chamou a atenção de Deus. Quando os demônios e Satanás passou lá, os anjos passaram e Satanás se apresentou: você está vindo da onde? Estou vindo da terra, rodeando a terra. Você viu meu servo Jó? Como ele é joia, como ele é bom, como ele é íntegro. E você conhece a história de Jó? Sabe todos os perrengues que ele passou? E no final, quando o Senhor restaura a sua vida, restaura a sua família, restaura a sua riqueza, Ele declara: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É muito diferente. Então, para você não ficar declarando: eu não vou dar conta, coloca a sua confiança no Senhor que te chama. Deposita nele a confiança de que Ele tem poder para realizar na sua vida tudo quanto Ele te chama para ser e para fazer. Terceiro, porque Ele é maior do que os seus piores medos.
Deus é maior do que os seus piores medos. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu? O medo de Moisés era o confronto de autoridade. O medo de Moisés era não chegar diante de Faraó. O medo de Moisés era não ser reconhecido como a voz de Deus. O medo de Moisés era: olha, eu vou falar que o Senhor falou, e eles não vão reconhecer, eles não vão acreditar em mim. E isso é um grande desafio. Mas sabe por quê? Porque Moisés olhava para si mesmo. Como eles vão acreditar em mim? Faz 40 anos que eu saí de lá. Faz 40 anos que eu sou pastor de ovelhas nesse deserto. Ninguém me conhece. Não sou famoso. Não escrevi nenhum livro. Não sou formado em teologia. Não sou isso, não sou aquilo. Não tenho isso, não tenho aquilo. Senhor, eles vão pedir uma carteirada. Eu não tenho. Deus é maior do que qualquer pensamento e do que qualquer medo de que você não vá dar conta. Você precisa restaurar o seu casamento, você precisa restaurar a sua vida financeira, você precisa de restauração em múltiplas áreas da sua vida. E você olha para si mesmo, tem medo da realidade, olha para a sua realidade e não vê possibilidades. É porque o teu olhar está para o lugar errado. Quando o Senhor vai até Betânia, Lázaro já estava morto há 4 dias. Choro, lamentação, um ambiente de dor. A morte estava consolidada. A morte estava já concretizada naquele cenário. E eu, se fosse você, estaria aqui comigo no próximo domingo. O Senhor trouxe uma palavra para o meu coração. Nada vai morrer no teu colo. É a palavra de domingo que vem. Mas voltando aqui, quando Jesus chega em Betânia, aquele ambiente triste, a ponto de levar o próprio Jesus às lágrimas. O olhar de todas as pessoas, de todas, de Marta, de Maria, dos amigos, de todas as pessoas que estavam lá, convergiram para um lugar, para o túmulo, porque o túmulo representava a falência do homem, porque o túmulo representava a morte venceu. Mas o que Jesus faz? Quando Ele está diante dessa realidade, onde todas as pessoas aceitaram que o último fiapo arrebentou. Senhor, não tem mais jeito, ele está morto. O último fio de vida arrebentou, e todo mundo olhava para o túmulo. Jesus olha para os céus e glorifica a Deus. Pai, eu te glorifico. Pai, eu te exalto. Pai, tu és grande, e eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas para transformar esse ambiente. Você precisa acreditar nesse Deus que restaura, que reconfigura e que reconstrói qualquer coisa quebrada. Ele te chamou, Ele te comissionou, Ele vai te abandonar, Ele vai deixar você no vácuo, é isso? Deus te chamou, Deus te comissionou. Quem está comprometido com você? Quem estava comprometido com Moisés? Quem estava comprometido com um chamado tão complexo como aquele de Moisés? Deus. E a história de Moisés, e eu te convido, se você não tem essa intimidade, lê o livro de Êxodo. Sabe, a vida não é roteirizada, a vida não vem formatada da parte do Senhor, explicando como Ele vai fazer e quando Ele vai fazer. Você precisa entender que andar com Deus
andar numa intimidade com Deus, se render, entregar a sua vida a Jesus e andar ouvindo a voz do Espírito Santo, é um dia de cada vez, um passo de cada vez. Foi uma praga por vez, não vieram as 10 de uma vez. Foi quebrando a dureza do Egito, foi fragilizando a economia daquela nação, uma praga por vez. O dia da saída, ninguém montou em ônibus, ninguém subiu em aviões, não fizeram um comboio rumo à terra prometida, passo a passo, momento a momento, e conforme eles iam caminhando, necessidades iam surgindo. Quem chamou? Quem preparou todo aquele cenário? Foi Deus. Quem estava provisionando tudo quanto era necessário? Deus. E é assim que Ele fala, e é assim que Ele faz. E quarto, por que devo acreditar que vou dar conta? Porque dizer sim te permitirá viver o sobrenatural. Quando você diz sim para o chamado de Deus, você conecta esse sim com o sobrenatural de Deus. Moisés retardou a experimentação, a vivência intensa do sobrenatural de Deus, que era para acontecer já desde o primeiro momento, mas precisou Arão, se tornou o arauto, se tornou o interlocutor, se tornou o porta-voz. Deus não chamou Arão. Arão aparece porque Moisés criou uma oposição. Eu não sei falar direito, a minha voz não é boa. Tá bom, Moisés, meu negócio é contigo, mas Arão fala bem, então Arão vai falar no teu lugar. Demorou um tempo para que Arão fosse colocado num cenário sacerdotal, mas a palavra de Deus diz, quando Deus confronta Midian e Arão, que chamavam para si, evocavam para si a prerrogativa de também serem voz, porta-voz de Deus, o Senhor fala: quando eu preciso falar com o povo, eu até uso os profetas, mas com Moisés, eu falo como quem fala com um amigo, eu falo com ele face a face. Lá na sarça ardente, lá no chamado, Moisés não conhecia essa realidade, por isso ele apresentou várias desculpas. Ele olhava para si mesmo: não, eu não posso, eu não consigo, não dá certo, eu não vou conseguir. Mas quando você conhece a história de Moisés, você vê que ele alcançou um nível de vivência do sobrenatural de Deus, que quando Deus se manifesta na montanha, no Monte Sinai, todo o povo foi chamado. Todo o povo foi chamado. Venham para a presença, venham conhecer esse Deus, venham experimentar esse Deus. Mas a presença do Senhor é muito forte. A presença do Senhor é para quem quer intimidade com Ele, não é uma experiência sensorial. E o povo ficou amedrontado, falou: não, Moisés, não, vai você, ouve você, se relaciona você, tem intimidade com você, depois você vem falar com a gente. A partir daí, só Moisés tinha esse nível de intimidade. Você entende que Deus está te chamando para esse nível de intimidade? Você entende que há um chamado de Deus para as nossas vidas, para conhecer dEle, para experimentar dEle? Buscar-me-eis e me achareis, diz o Senhor, se me buscardes de todo o vosso coração. Então hoje é uma noite de uma determinação, uma noite de uma virada. Você quer conhecer mais de Deus? Você quer viver coisas maiores? Você quer reestruturar?
Porque se você observar, o único fio que sobra dessa imagem, ele atravessa a palavra não. Ele está por trás do eu, ele está por trás do vou, mas ele está na frente do não. Isso representa o quê? Se esse fio, esse único fio, na sua vida, no seu casamento, na sua empresa, em qualquer aspecto da sua vida, se esse único fio representar o poder de Deus sobre sua vida, ele é mais do que suficiente para anular o não e você poder declarar: eu vou dar conta. Eu vou dar conta. Sabe por quê? Porque não é você, não é sobre você, não é sobre suas capacidades, não é sobre suas habilidades, é sobre o Deus que tem te chamado, é sobre o Deus que tem te comissionado, e é sobre o Deus que tem oferecido para você uma garantia: eu estarei com você. Amém? Fiquem em pé. Glória ao Senhor. E como eu disse, para todos há um chamado. Todos somos objetos desse chamado. Se você sensibilizar a voz do Senhor, o seu ouvido espiritual, a voz do Senhor que te chama, você ouvirá. No seu íntimo você ouvirá. De alguma forma você vai identificar: Deus está falando comigo. E o primeiro chamado, a primeira voz que se levanta nessa noite, é para a conversão em Cristo Jesus. Quando nós falamos: olha, o homem precisa se converter a Cristo, ele precisa entregar a sua vida a Jesus, é porque a caminhada do homem sem Cristo é uma caminhada errada, é uma caminhada torta, é um caminho que leva à morte. Então convergir, fazer uma conversão é mudar um caminho. E nessa noite, você que está aqui comigo, que nunca entregou a sua vida a Jesus, nunca fez uma conversão na sua caminhada, está sendo agora convidado pelo Espírito Santo de Deus a entregar a sua vida a Jesus, para converter o seu caminho, para mudar o seu caminho, para dizer para si mesmo: olha, os meus caminhos não são bons, mas se eu trilhar, se eu caminhar no caminho de Jesus, no caminho da cruz, no caminho da salvação, eu estarei num bom caminho. E se você entendeu esse chamado e quer tomar essa decisão, onde você está, levante a sua mão, nós queremos orar por você. É alguém que quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite? É só você erguer a sua mão, manter ela bem erguida, que nós vamos aí orar por você. Há alguém? Muito bem. Quero entender então que todos que estão aqui já ouviram esse chamado, mas agora há novos chamados. Há uma individualidade. O Espírito Santo fala no individual de cada um. Quando Deus chamou Moisés, Ele o chamou pelo nome. Ele se identifica, mas Ele já identifica Moisés: eu te conheço. E Deus está dizendo: eu conheço você. Você que está aqui nessa tarde e noite na Igreja Amor e Cuidado em Penápolis, olha, eu te conheço. E como a sarça ardente no deserto, nessa noite eu te chamei para estar nesse lugar, porque eu tenho algo para entregar a você, eu tenho algo para falar no seu coração, eu tenho algo para comissionar você. Eu quero mudar a sua vida, eu quero transformar a realidade da sua vida, eu quero te levar para lugares que você ainda não conhece, mas que são lugares onde você me conhecerá de uma forma maior, mais íntima, conhecerá do meu poder, verá que eu posso sim, na sua vida, fazer e operar grandes transformações. Se essa é a sua realidade e você deseja isso para a sua vida, rapidamente, estamos encerrando, vem até aqui, eu quero orar por você. Se você quer, ouvindo a voz de quem te chama, dizer: Senhor, eu aceito esse chamado, Senhor, eu quero esse encontro, Senhor, eu quero viver essa realidade, rapidamente, porque já vamos encerrar. O Senhor não ficou insistindo com Moisés. Moisés viu, falou: eu quero ver, eu quero conhecer. Ele viu de longe a sarça ardente, ele falou: opa, eu quero chegar lá. Ele intencionalmente ele foi. E quando ele se aproximou, Deus falou: opa,
lugar de terra santa, se posiciona, tira as sandálias dos pés. Na minha presença tem que ter santidade. Mas ele diz: Moisés, eu te conheço. Moisés, eu sei quem você é. Deus te conhece. Mesmo você que não sente impulsionamento, mesmo você que ainda tem, como Moisés tinha, travas. Moisés, muitas vezes nos comportamos como ele diante de um chamado. Estou travado, Senhor, não consigo sair do lugar. Não tem importância. Deus conhece o teu coração. É bom ser intencional, é bom declarar, é bom ser extravagante, é bom para chamar a atenção de Deus, mas Deus te conhece. E eu quero liberar uma palavra sobre a igreja. Eu quero abençoar sua vida. E eu quero declarar sobre sua vida, como foi com a vida de Moisés. Você vai experimentar grandes coisas. Você vai ouvir a voz do Espírito Santo e saberá que é Ele que fala com você para um chamado de algo transformador. Pai, em nome de Jesus, vem manifestar nessa noite a tua glória, a tua presença, Espírito Santo de Deus, que se faz presente aqui, vai tocando os corações, vai movendo nos corações, Pai, toda crença incapacitante, Senhor, todo bloqueio, toda aquela voz que está dizendo: olha, você não vai dar conta, tudo aquilo que o nosso coração tem falado para nós mesmos, da nossa impossibilidade e da nossa incapacidade, Pai, nós queremos cessar essas vozes, porque queremos ouvir a tua voz, o teu chamado, e cremos no teu poder, cremos que quando o Senhor nos chama, o Senhor nos capacita, o Senhor nos fortalece, o Senhor está comprometido com esse chamado. Pai, em nome de Jesus, que cada um aqui tenha um posicionamento de fé e determinação para declarar para céus e terras: Senhor, eu te conheço, e eu sei que o Senhor é fiel e poderoso para me guardar a minha casa e para me conduzir para lugares maiores, lugares diferentes. Mas, Pai, nessa jornada, durante essa jornada, Senhor, como foi no deserto, venha sobre a minha vida, a vida da minha família, a provisão, o maná, as cordonizes, Pai, em nome de Jesus, durante os dias quentes e calorosos, que a nuvem da tua presença traga refrigério, e na sombra da noite, na noite mais escura, brilhe a chama da tua presença, indicando os melhores caminhos para a minha vida, para a vida da minha família. Seja essa a realidade, Senhor, na minha vida, na vida da igreja. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, você vai dar conta. Diga forte aí. Diga para você mesmo: eu vou dar conta. Eu vou dar conta. Porque Deus está comigo. Aleluia. Glória ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, na presença do Senhor há delícias perpetuamente. O Senhor não te chama para o fracasso. O Senhor não te chama para te deixar abandonado. Não te chama para deixar você sem o suporte necessário. Creia nisso. Amém? Quero só reforçar o aviso de que terça-feira agora nós temos o Strong Brothers. Mulheres, nossos visitantes, nossos amigos, as mulheres que estão conosco, mas que não têm ainda a intimidade com toda a nossa grade de programação. Culto Strong Brothers, que vai acontecer terça-feira agora, é só para os homens, viu? É o nosso momento, tá bom? E vai ter um comes e bebes. Então, homens, eu, se fosse você, e é de graça ainda, eu não perderia. Eu estou esperando essa boca livre e a maior cota. Então é terça-feira agora, 20 horas. Homens, espero você aqui. Você que é visitante, você que está vindo pela segunda vez, pela terceira vez, não importa. Só que é só para os homens. Aí, na próxima terça-feira, dia 29, aí é o inverso. Aí é o Empoderadas. Aí é só com as mulheres. Aí os homens têm que se resignar. Você vai ajudar a cuidar das crianças, você vai fazer teu papel para que a sua esposa, a sua namorada esteja aqui participando do
empoderadas. Homens, face a face para homens, ainda temos vagas. Se você quer experimentar de um agir de Deus intenso, através do Espírito Santo, faça o face a face. Você nunca vai se arrepender. As inscrições ainda estão abertas. Central de membresia tem fichas disponíveis. Preencha a sua ficha. Amém? Ergam suas mãos, recebam as bênçãos apostólicas. Que o amor de Deus Pai, a graça infinita de Cristo Jesus, o nosso Salvador, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos, hoje e eternamente. Amém. Deus abençoe uma semana abençoada para todos vocês. Amém.